Olá, o meu nome é Thiago Adelino Martins da Silva e eu vim fazer o vídeo screen share para a apresentação do Ciclusp de 2025. O título do meu projeto de pesquisa é Estudo de Integração de Sensores IoT em uma planta didática industrial para controle de processos utilizando tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O meu professor orientador foi o professor Fábio Romano Lafrano Duto, e ali embaixo você consegue notar o número da minha inscrição no Ciclusp. Esse projeto visa acrescentar sensores a uma planta didática industrial presente já no laboratório de controle de processos utilizando tecnologias IoT. Ou seja, a gente vai usar uma comunicação da indústria 4.0 para adicionar sensores numa planta que já está presente no laboratório de ensino da Universidade de São Paulo, para que a gente consiga melhorar, então, o aprendizado dos alunos, tornando eles capazes de lidar com tecnologias emergentes. A planta didática ela é composta por 4 malhas, sendo ela malha de vazão, malha de temperatura, malha de nível e malha de segurança. O meu projeto ele ficou como objetivo adicionar sensores na malha de segurança. Então, como a gente pode ver, a malha de segurança ela apresenta um CLP Siemens 17200 e ela segura também todos os processos que acontecem nas outras 3 malhas, garantindo que a planta vai operar de forma segura. Seguindo aqui, a gente consegue ver o diagrama PID da planta para quem tiver alguma curiosidade. E essas duas caixas destacadas, elas são as duas caixas d'água que fazem o estoque e armazenamento de água, e que elas são os dois principais reservatórios do sistema de segurança. E no protocolo de comunicação que a gente usou, a gente utilizou uma comunicação do tipo MQTT. Explicando um pouquinho como isso funciona, o MQTT, ele basicamente depende de 3 principais dispositivos. O primeiro dispositivo, chamado de MQTT Broker, que ele funciona como sendo uma espécie de servidor, em que você envia dados para esse servidor e ele fica responsável por entregar esses dados para quem está interessado nesses dados. O segundo dispositivo é chamado de Publisher, que ele é efetivamente o dispositivo que vai publicar os dados no nosso servidor. E o terceiro dispositivo é chamado de Subscriber, em que ele é chamado de Subscriber porque para receber o dado, ele precisa se inscrever em um tópico específico do broker, em que ele recebe todos os dados que são lançados, que são publicados naquele tópico. A arquitetura final do projeto ficou como elencado aqui. Então, no caso, o que acontece? O sensor ultrassônico envia a distância do nível de água da caixa d'água para a ESP32. A ESP32 se comunica via MQTT com o servidor, enviando os dados para o servidor. E, como dispositivo de subscriber, eu estou utilizando o Node-RED, em que ele se inscreve no mesmo tópico em que a ESP está publicando os dados para fazer essa recepção. Além disso, a ESP ela também se comunica via TCP/IP com o CLP de segurança, enviando também o nível do reservatório para o CLP de segurança, que por sua vez se comunica via TCP/IP também com um software de sistema SCADA chamado Ellipse 3. Então a gente consegue ter 2 vertentes de observação do nosso sistema, tanto via MQTT, via Node-RED, como via TCP/IP, utilizando o Ellipse 3. Fazendo o teste do broker, eu abri 2 terminais e fiz a comunicação via SSH com a TV Box. No primeiro terminal, eu executei o código que está escrito acima, como publisher, para publicar uma mensagem em um tópico que eu chamei de teste. E no segundo terminal, eu realizei o comando que está escrito como subscriber, em que eu me inscrevi no mesmo tópico que eu estava publicando mensagem, e como pode ser observado, eu recebi a mesma mensagem que eu enviei. Agora, indo para o teste do publisher, o que eu fiz? Eu programei a ESP32 para que ela se comunicasse no broker e ela publicasse num tópico chamado teste também a mensagem que a gente consegue observar na tela. Então, no caso, ela está publicando 2 níveis de 2 caixas d'água, em que a primeira ela está variando de 10 em 10 e a segunda varia de 4 em 4. E isso é feito manualmente mesmo, eu não estava usando o sensor nesse momento, eu estava simulando esses valores. E numa tela de terminal, novamente, eu executei o comando de inscrição no tópico teste e eu conseguia receber continuamente as mensagens que a ESP estava mandando. Indo agora para o teste final dos monitoramentos, agora com os sensores já implementados na planta, realizando o processo que eu expliquei na arquitetura final, na parte de cima a gente consegue observar a tela que foi efetuada pelo Ellipse 3 e na parte de baixo a tela efetuada pelo Node-RED. Ou seja, a parte de cima a gente consegue ver a comunicação via TCP/IP e a parte de baixo a gente consegue ver a comunicação via MQTT. Como a gente pode ver, no primeiro momento, a caixa d'água da esquerda ela apresenta um nível de água alto, enquanto a caixa d'água da direita apresenta um nível de água baixo. E conforme o processo de vazão acontece, a água ela passa da caixa d'água número 1 para a caixa d'água número 2. Então, a gente consegue observar que tanto o MQTT quanto o TCP, eles apresentam resultados muito parecidos, em que a gente consegue observar essa diferença de nível d'água. Aqui é um teste um pouco mais para frente, perto do meio do processo, em que as duas caixas d'água apresentam o mesmo nível, ou um nível bem parecido de água, e que a gente novamente consegue observar isso tanto pelo TCP quanto pelo MQTT.
E esse representa a parte final do processo, em que a água já saiu toda da caixa d'água 1 e foi toda para a caixa d'água 2. E novamente a gente consegue observar o mesmo nas duas vertentes. Seria isso então, essa é uma apresentação. Muito obrigado e até a próxima.